Boa noite, me chamo Caio Henrique, aluno matriculado na disciplina de Política e Organização da Educação. Sou um dos componentes do grupo formado por Thaisa e Rafael, e agora nós iremos explicar para vocês o que foi a Constituição de 1946, seus impactos e a sua história. Nessa apresentação, nós iremos abordar como a educação brasileira foi estruturada e reestruturada durante esse período histórico que ocorreu entre essas duas ditaduras, nesse intervalo de tempo entre o Estado Novo e a ditadura militar. Sendo assim, nós separamos em 4 tópicos diferentes. A introdução, na qual nós vamos explicar o contexto histórico e de onde surgiu essa Constituição. O segundo, vamos falar sobre a Constituição de 1964. No terceiro, vamos falar sobre o impacto dela na educação. E em quarto, vamos falar o que levou ao fim dessa Constituição. Tendo em mente o contexto histórico da época, é perceptível que a Segunda Guerra Mundial trouxe consequências políticas para o Brasil. Dada a neutralidade política de Getúlio Vargas e suas incoerências no posicionamento em relação à guerra, houve inúmeras manifestações a favor da redemocratização. Considerando essas oposições, Vargas convocou, assim, as eleições presidenciais para o final de 1945. Antes mesmo da eleição chegar, a oposição, liderada pelos militares Gaspar Dutra e Góes Monteiro, derrubou Vargas, forçando-o a renunciar ao governo. Após o fim do Estado Novo, teve início a redemocratização do país, com sua primeira presidência, dentre 1946 a 1951, exercida pelo general conservador Eurico Gaspar Dutra. Com essa nova presidência, era necessária uma nova Constituição que refletisse os valores da época, valores os quais se aproximavam muito da Constituição de 1934. Porém, mesmo sendo uma Constituição conhecida como liberal ou democrática, era denominada assim quando era comparada com a de 37 e 64, pois a democracia é um processo em construção que muitas vezes pode se contradizer. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Constituição de 1946, que foi adotada no início da República Populista após a queda da Era Vargas. Após o fim do Estado Novo, a gente vai entrar com essa nova Constituição. Vamos falar agora sobre o intuito do vídeo, que é a educação no debate constituinte de 1946. Nessa Constituição, a educação volta a se definir como direito de todos. Além disso, é estabelecido que o ensino seria ministrado pelos poderes públicos, sendo livre a iniciativa particular. O ensino primário oficial seria obrigatório e gratuito, já os demais seriam gratuitos apenas aos que comprovassem insuficiência de recursos. Quando a gente tem o termo ensino oficial inserido na lei, é importante porque começa a dar a ideia de que a educação é um dever público, e isso só fica mesmo evidente nessa Constituição de 1946. Em relação ao ensino religioso, a Constituição estabelece que seria facultativo nas escolas oficiais e ministrado segundo a religião do aluno, sendo consultados os pais. Ou seja, as escolas poderiam ou não oferecer o ensino religioso. Uma vez que é oferecido, as crianças poderiam ou não frequentar. Dessa forma, o ensino religioso é facultativo, mas a laicidade não é garantida nas escolas oficiais. Quando se trata de recursos financeiros, temos que anualmente a União aplicaria o mínimo de 10% e os estados, municípios e Distrito Federal o mínimo de 20% da renda tributária na manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, a União aplicaria nunca menos do que 10% e os estados, municípios e Distrito Federal nunca menos do que 20% da renda tributária. Esses recursos mínimos estabelecidos seriam uma forma de tentar assegurar o direito à educação. Outro ponto é que os estados, municípios e Distrito Federal deveriam organizar seus sistemas de ensino, cabendo à União cooperar e auxiliar financeiramente. Também seria um dever da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional.
Quando falamos sobre diretrizes e bases, é nesse ponto que começa a se pensar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que acontece em 1961, mas que já vinha sendo idealizada uma organização desde 1948. Ao fim dessa curta análise sobre a Constituição de 1946, a gente pode perceber que ela se distancia da Constituição de 1937, mas que tem algumas semelhanças que aproximam da Constituição de 1934. É nessa Constituição que a gente vê uma preocupação do poder público para que o direito à educação fosse assegurado, enquanto na Constituição de 1937 a educação nem é mencionada e o Estado é isento da obrigação de oferecê-la. Enfim, essa é a Constituição de 1946, a qual costumamos chamar de Constituição Liberal, a nossa quinta e penúltima, caracterizada pelo retorno à normalidade democrática. Essa é a Constituição que esteve em vigência até o golpe militar realizado em 1964. Na década de 40, os esforços governamentais era organizar as prioridades econômicas. As ações voltadas ao contexto educacional do poder público se organizaram de modo acentuado, de acordo com as exigências e possibilidades estabelecidas pelo sistema capitalista vigente. A Constituição de 1946 ficou conhecida como um documento liberal que inaugurou a primeira experiência democrática do Brasil, mas ainda com sensíveis limitações. A organização do ensino primário supletivo, cujas classes passaram a funcionar em 1947, contribuiu efetivamente para a diminuição da taxa de analfabetismo. Esse foi um dos aspectos positivos da lei. A Carta Magna estabeleceu no artigo 68 a educação como direito de todos, prevalecendo a ideia de educação pública com ensino primário obrigatório, gratuito e em língua nacional, liberdade de cátedra e concurso para o seu provimento, merecendo destaque a inovação da previsão de criação de institutos de pesquisa. A vinculação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino é restabelecida e a competência legislativa da União circunscreve-se às diretrizes e bases da educação nacional. Permanecia um processo exagerado de provas, exames, falta de articulação, inflexibilidade no ensino normal. Quanto ao ensino superior, limitava o ingresso dos estudantes normalistas apenas a alguns cursos de filosofia da faculdade. Tinha limitação máxima de idade para admissão dos cursos, não se compreendendo uma exigência dessa num país em que a maioria do pessoal já excedia a idade limite e desqualificado para as funções de cargos. Uma clara perpetuação da estrutura arcaica da sociedade, o qual não tinha interesse sequer na reestruturação. Atendimento apenas nas necessidades de manutenção do proletariado para exigências serem supridas no mercado capitalista. A necessidade de disfarçar o regime autoritário para conquistar a boa-fé do povo tem obrigado os ditadores a usar a linguagem pacífica da democracia. O regime democrático, no meio de tantas confusões, diremos que certos princípios não podem deixar de ser praticados para que o regime exista na realidade. Fica claro os interesses ocultos. Não se tratava de lutar por uma liberdade de ensino inexistente, pois a Constituição de 1946 era bem clara em seu artigo 167, que dizia: o ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa privada, respeitada as leis que o regulem. A iniciativa privada tinha liberdade de direito assegurada pela Carta Magna. O Estado brasileiro jamais exerceu e nunca pôde, por falta de recursos, o monopólio do ensino, até pela dificuldade da extensão geográfica do país. Além da luta da corrente capitalista, existia o interesse da ordem doutrinária e ideológica, fantasiada pela desculpa de interesse do direito familiar, recuperar a influência antes exercida em todo o sistema educacional. Para tanto, a Igreja contava com a tradição católica da sociedade brasileira, o qual está sempre comprometida com uma ordem social de características aristocráticas com forças conservadoras que temiam a democratização da vida nacional. Após a separação feita pela Igreja e Estado pela República, o ensino religioso seria um retrocesso do lema republicano, até por causa da separação do Estado e Igreja. O ensino público obrigatório e gratuito acessava as camadas populares na vida econômica, menos discriminante e mais justa, e com possibilidade de participação política mais consciente, o que ameaçava a política das velhas elites. O fim da Constituição se deu no início do golpe militar de 64, onde não foi instaurada uma Constituição de forma imediata.
Primeiro, a Constituição de 46 foi destituída de seu poder a partir da implementação do Ato Institucional 1. Somente em 1967 foi implementada uma outra Constituição. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha sido interessante e tenha agregado algum conhecimento do assunto a vocês. Agradeço a atenção de todos.